Olá para você que acompanha o Conexão Rural GM Pasto de hoje, prazer imenso ter sua companhia. E você que acompanha aqui pelo canal do Boi, vai curtindo aí e aproveita os nossos telefones, nossas mídias sociais para você interagir conosco. Tem sempre à sua disposição nossos telefones e também os contatos aí via mídia social. Tá notando que o cenário está diferente hoje? É verdade, escolhemos um ambiente diferente para falar de um tema bastante oportuno no programa de hoje. E o dia, inclusive, o cenário está nos ajudando, viu? Você está vendo que tem nuvens aí carregadas, é o momento para o produtor pensar em plantio e formação de pasto na sua última janela, é agora, e a gente vai falar sobre esse assunto no programa de hoje, que vai trazer esse tema de janela ideal para o plantio de sementes forrageiras, para a formação de um pasto, para que ele fique bem estabelecido. Bom, nós vamos bater um papo com o pesquisador, o Haroldo Queiroz, ele que é zootecnista, especialista nesse tema, que é a agrostologia, nutrição, através da pastagem. A gente vai bater um papo com o Haroldo Queiroz, Pires de Queiroz, para falar sobre esse assunto, tá certo? Anota aí nossos telefones, o 6733896700, inclusive esse telefone recebe mensagem via WhatsApp, tem o QR Code na tela para você apontar a câmera do seu celular com o seu aplicativo e você ser direcionado para um ambiente de mais informações. Também o 67 99892 9861 e 0800 647 0050. Portanto, está começando o Conexão Rural GM Pasto. Fica com a gente, hein? E a gente escolheu o tema de hoje para falar da janela ideal para o plantio. A gente vai trazer essa informação para você, porque a pergunta ecoa todos os anos aqui na GM Pasto. Os clientes ligam para a gente perguntando em janeiro, dá tempo ainda de formar pasto em janeiro? O produtor, aquele que deixou para o último momento do plantio, ou pensando numa estratégia de formação de pasto para o inverno, o produtor ele tem essa pergunta. Dá tempo ainda? Até quando dá tempo? Qual é a recomendação? E tem o pessoal que planta soja, está no aloramento da soja, está na hora de jogar a semente para a folha da soja cobrir a semente do pasto e formar bem. Dá tempo de formar pasto agora até dia 15 de fevereiro. As previsões meteorológicas que a gente tem aí, ou melhor, as tendências climáticas que a gente tem para esse trimestre aí de janeiro, fevereiro e março, dão conta que tem água suficiente. Nós vamos ter aí, o pasto ele precisa de 60 dias de chuva, de ter aí pelo menos 200 milímetros de chuva em 60 dias para ele se estabelecer. E as tendências climatológicas que nós temos garantem que até dia 15 de fevereiro dá tempo de plantar o pasto. Tem alguns cuidados que precisamos ter nesse plantio. Então a gente vai falar sobre esses cuidados que a gente precisa ter, aproveitando essa janela aí máxima para o plantio. E o Haroldo já disse, até 15 de fevereiro em boa parte do Brasil ou em todo o Brasil? Em boa parte do Brasil. Naquele mapa climatológico a gente pode ver, nas tendências, que nós temos algumas regiões, principalmente o oeste de Mato Grosso do Sul, ele está em amarelo no mapa ali, desde o Pantanal, descendo até ali a região de Amambai, essa região já não pode mais plantar pasto. Não vai ter água nem em janeiro, nem em fevereiro, suficiente para um bom estabelecimento. No restante do país, você tem ali em Roraima uma região crítica, o Nordeste, que não dá mais para plantar agora, nesse trimestre, e alguma pontinha do Rio Grande do Sul. Mas na maior parte do país ainda há condição satisfatória para plantar pasto. E a gente sabe que para ter um pasto de qualidade, a gente precisa de 3 fatores, né? Água, essencial, luminosidade e temperatura, é isso? Exato, esses aí são os fatores ambientais. E nós temos outros fatores muito importantes, por exemplo, a qualidade da semente que você vai plantar, o tipo de capim que você vai escolher do jeito certo para plantar no lugar certo, para o gado certo. Você tem que escolher bem o capim. E por último, o bom preparo do solo e os cuidados iniciais que você precisa ter. Então tem alguns cuidados relativos a garantir temperatura, água e luminosidade que nós temos nesse período e os cuidados extra, inclusive escolher uma boa semente, uma semente de qualidade. Haroldo, esse pasto que vai ser plantado agora nessa formação, considerando aí a data limite para a formação dele, para o plantio, 15 de fevereiro, ele vai ser utilizado quando? No inverno? Esse é um pasto, praticamente um pasto de outono. Você pode utilizá-lo
a partir daí de 60 dias, que vai dar em 15 de abril, num pastejo contínuo, né? Ou você pode fazer um pastejo pesado, aquele pastejo de uniformização, e voltar a utilizar esse pasto lá em setembro, outubro, quando acabar o seu pasto, a reserva para seca, o primeiro pasto a ser utilizado vai ser esse plantado agora no final do verão, no início do outono, né? Então esse pasto é um pasto estratégico, é um pasto de reserva, é isso? Exato, é um pasto para ser utilizado agora, no fim do outono, no começo do inverno. Então ele vai garantir ali, talvez, uns 60 dias de uso, com uma UA e meio por hectare, falando aí das brisantas, né? Tá certo. Bom, considerando que o inverno diminui também o volume de chuvas, esse pasto não vai estar seco? Não, não. Esse pasto, quando ele é plantado, assim, os primeiros 6 meses do pasto recém-plantado, ele é só pasto verde, de alta qualidade e de alto valor nutritivo. Então é um alimento estratégico para o período da seca. É um filé mignon oferecido no período de maior escassez de pastagem. Quem vai plantar agora, nesse finalzinho de período aí, restinho de janeiro, começo de fevereiro. Tá, então a gente pode afirmar que é possível sim ter um pasto no outono, período aí de outono e inverno, é possível? Exato, principalmente aquele produtor que faz a integração soja-pasto, né? Mesmo que ele depois da soja venha um pasto permanente, é interessante esse pasto formado agora. E também quem faz a integração lavoura-pecuária e vai plantar milho na sucessão da soja, pode plantar o pasto junto com o milho. E você vai ter, assim que colher um milho, um pasto de excelente qualidade do meio para o final da seca. Tá. Bom, a gente já falou amplamente do assunto de hoje, a gente vai, à medida que o programa vai decorrendo, a gente vai esmiuçando aqui, né, o nosso bate-papo, vai montando o quebra-cabeça da nossa conversa de hoje. Você falou sobre soja alourando, que dá para utilizar esse período final, né, da soja, quando ela já está entrando no processo de colheita, para fazer a semeadura sobre a soja, é isso? Exato. Você aproveita, antes das folhas da soja caírem completamente, você utiliza essas folhas como cobertura de pastagem. Em vez da terra, que você enterra a semente aí de 2 a 4 centímetros, quando você prepara o solo e a semente deve ser depositada nessa profundidade, 2 a 4 centímetros, a folha da soja, no momento que ela está alourando e começando a cair, ela vai fazer o papel do solo cobrindo a semente do pasto. Esse é um pasto safrinha, então? É um pasto safrinha. Da agora em diante, se tivesse sido plantado lá em novembro, ainda seria um pasto normal, né? Mas agora, de janeiro, fevereiro, é um pasto safrinha. Dessa forma é possível o produtor, então, ter o animal com um bom score corporal, uma boa estrutura, né, corporal, até mesmo para o abate, tendo esse pasto aí? É uma estratégia também comercial? Perfeitamente. Uma pastagem formada agora vai te garantir lá na seca 700 gramas de cabeça, 700 gramas por cabeça por dia nesse período da seca. Então você não precisa nem de um suplemento, só o sal mineral e esse pasto que vai ser agora semeado no final de janeiro, no início de fevereiro, garante uma engorda no período da seca. Então na entre-safra o produtor consegue ter o boi terminado para o frigorífico, é isso? Esse é o ponto interessante do pasto ser safrinha, terminar o boi na entre-safra. Maravilha. Bacana mesmo. Olha, o produtor tem estratégia sim, ele tem aí uma série de oportunidades que ele pode adequar a sua atividade para que ele tenha, né, um planejamento de renda, né? Porque é um planejamento de renda. Porque se no período do inverno ele colocaria uma outra cultura, e ele não tem condição de colocar uma outra cultura, pode fazer um pasto safrinha, mas tem que obedecer a janela ideal para o plantio. E a indicação da Embrapa, Gara de Corte, aqui do pesquisador Haroldo Queiroz, é de que o produtor plante no máximo até o mês de fevereiro, viu? Até o máximo mês de fevereiro, tá certo? Então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos pedir um tempinho aqui pro Haroldo, para você também que está acompanhando a gente. Nós vamos agora conhecer um pouco a força de vendas da Gemipasto espalhada por todo o Brasil. Nós temos aí representantes em todo o país e nós temos um quadro que nós apresentamos esses nossos representantes. É a Gemipasto ao seu alcance. Vamos ver aí.
Meu nome é Diego Alceu Riquete, sou médico veterinário, trabalho na Total Rural, hoje sediada em Pontes Lacerda, Mato Grosso. Atendemos a região do Vale do Guaporé, que pega a região de Cáceres até Comodoro. Hoje nós optamos por trabalhar com a semente Germipasto porque é uma empresa idônea, né, e nos garante, sem ter dor de cabeça, né, o resultado no campo. Nós trabalhamos com a semente Germipasto, a semente grafitada, incrustada e a semente convencional. Nós também trabalhamos com a VDTEC, que é a distribuidora de semente. A semente, normalmente o pessoal trabalha com a semente incrustada ou a revestida, que facilita o operacional, tem uma melhor uniformidade na distribuição e consegue resistir um pouco mais aos veranicos de chuva. É uma semente muito boa, de alta produtividade. Nós trabalhamos tanto na linha de braquiária como na linha de pânico. Hoje nós trabalhamos com um atendimento personalizado, trabalhamos em cima desta parte de consultoria, né, dentro das fazendas, para a gente prestar o serviço, né, que possa melhor atender e caber dentro de cada fazenda, personalizando de uma forma melhor. Trabalhamos com a parte de nutrição, trabalhamos com a parte de semente, temos vagão forrageiro, herbicida, toda a linha que possa estar atendendo o pecuarista na região. E onde a gente consegue agregar e englobar de uma maneira geral dentro da fazenda, né, podendo, né, dentro da propriedade, ampliar e aumentar a produtividade da fazenda. Convido o amigo pecuarista aqui da região do Vale do Guaporé a fazer uma visita aqui na Total Rural para ser bem atendido aqui na nossa unidade aqui, né? E contamos com vocês aí, o que precisar, pode vir para a Total Rural que nós estamos aí para atender. Os nossos contatos estão aqui na tela e contamos com a visita de vocês aí, produtor rural, que precisar estamos à disposição. Um abraço. Olha, outro ponto importantíssimo para quem produz boi é ficar de olho na degradação da pastagem. Eu não sei como é que está a sua pastagem aí, mas você pode e precisa recuperar as suas áreas degradadas. Aqui em Mato Grosso do Sul, na região do Pantanal, nós temos um cliente que é o Andrei Kischel. Ele realizou um planejamento estratégico e, é claro, utilizou sementes e cultivares da Germipasto, né? Tudo com procedência, produzidas e comercializadas pela empresa, e você sabe que a Germipasto tem campos próprios de produção. Também utilizou essa tecnologia que a gente tem à disposição aí para a formação da pastagem, não só a qualidade da semente, mas também as ferramentas que nós temos à disposição. E você vai ver que o capim charaés que ele utilizou na fazenda fez com que ele também se tornasse mais um cliente satisfeito. Veja aí. Olá, meu nome é Andrei Gervini Kischel, sou engenheiro agrônomo e pecuarista. Possuo uma fazenda aqui na região de Aquidauana, uma área de 800 hectares, sendo que 640 hectares são de pasto. Aqui meu sistema é um sistema de recria e engorda. Aqui a gente trabalha em média com 2 UA, né, de lotação por hectare ano. Na época da seca a gente faz um semi-confinamento e suplementação proteica para as bezerras e as novilhas. Aqui as fazendas são todas piqueteadas, tudo com prazo de alimentação. Cada módulo, nós estamos aqui com 10 módulos e cada módulo tem mais ou menos 55 hectares. E cada invernada de hectares dá em média 13 hectares e meio. E essa área era uma área que estava extremamente degradada, né, com potencial produtivo muito baixo, estava com 0,5 A por hectare. E aí foi feito um planejamento, uma tiranoia de solo, para poder fazer a reforma dessa área. E foi aí que eu resolvi fazer a implantação do capim MG5, que é Braquiária Bisanta Cultivar Charaés. E aí eu procurei a Germipasto e adquiri os produtos Germipasto. E o que eu adquiri foi a semente de 80 de VC, né?
e aqui nós plantamos com 10 quilos por hectare, uma taxa em torno de 800 pontos por hectare. Um dos motivos que me procurou, que eu tive de procurar a GM Pasto, foi porque é uma empresa idônea, é uma empresa que tem os seus próprios campos de semente, tem uns agrônomos por trás para fazer as análises, é a semente que quando vai vender para o pecuarista, ela passa por uma triagem, então tem uma análise. E você usando um produto que você tem um know-how, que já tem um conhecimento, não tem erro de errar. É uma semente que vai ter um poder germinativo bom e que você vai garantir sua formação, não vai correr risco nenhum. Eu me considero um cliente satisfeito de GM Pasto. Bom, e a gente vai para o intervalo comercial. Depois do intervalo, a gente vai continuar nesse bate-papo, nessas dicas importantes para você, para ter um bom estabelecimento de pastagem, né? Até mesmo, nós vamos falar sobre variedade, escolha do capim, vamos falar sobre preparo do solo, correção de fertilidade, ou seja, tem muita coisa para a gente falar ainda. Tá certo, vamos dar umas dicas boas para formar bem essa pastagem. Legal, então você fica ligado. Voltamos em instantes. É na terra que tudo começa. E a semente é o início de tudo. Nosso trabalho é produzir para entregar eficiência. Semeamos qualidade para você colher bons resultados. Nosso sonho é germinar o seu. GM Pasto, 25 anos ao lado do homem do campo. Legal, de volta com o Conexão Rural GM Pasto, hein? Fica atento, fica ligado. Ótimos negócios e grandes lucros para você na GM Pasto. Pega o seu telefone e entre em contato com a nossa equipe que aguarda a sua ligação. Bom, e a gente daqui a pouquinho vai continuar o nosso bate-papo com o Haroldo Queiroz, pesquisador da Embrapa Gado de Corte, que hoje está dando dicas fundamentais e importantíssimas para você ter um bom estabelecimento de pastagem. Mas antes, eu quero levar você para viajar comigo. Nós vamos para Minas Gerais juntos, vamos para Pirapora. Vamos lá para a fazenda Dallas, que cria gado PO. E a gente sabe que quando nós falamos em gado PO, a exigência é muito grande dentro da fazenda na questão nutricional e tem que ter muita qualidade. Para isso, eles contam com as cultivares e sementes de alto vigor da GM Pasto e com o suporte da Fertag, que é a nossa representante lá na região, hein? Bom, lá o manejo correto de pastagem tem sido fundamental para quê? Para bons resultados e reduzir custos também. Veja aí. Olá, meu nome é Matheus, sou zootecnista, sou técnico de campo da Fertag, aqui de Pirapora, né? Hoje aqui estamos na Fazenda Dallas e a gente vem mostrar um trabalho de campo que a gente vem realizando aqui já há algum tempo, né? E mostrar os resultados obtidos aqui na fazenda. Começamos a fazenda em 2001,
a gente só tinha o bezerro comercial somente, né, para corte, então a gente só produzia bezerro. Mas com o tempo a gente realmente viu que era um bom negócio e entramos na área então do gado puro de origem. Hoje é o nosso principal trabalho. A gente trabalha aqui alguns pilares. O primeiro é realmente o pasto, né? Nossa pastagem ela tem um cuidado especial porque a gente faz a análise de solo todos os anos, a gente faz a adubação, a gente faz a reforma das áreas que são necessárias de acordo com a nossa avaliação. A gente tem aí tanto a equipe interna quanto os nossos consultores, né? A Fertag, que nos auxiliam aí na questão da nutrição da pastagem. E, além da pastagem, a gente trabalha a genética, que hoje ele é 100% Dallas. Então, a gente tem que ter um trabalho um pouco mais intenso, né? Devido a ser um gado um pouco mais exigente. Então, a gente tem que ter uma pastagem de qualidade, né? E com a parceria da GM Pasta, a gente tem obtido bastante resultado, né? Resultados expressivos, significativos. E a gente sabe que a pecuária hoje tem que ter um capim de qualidade. Hoje a gente tem aqui pastagens formadas com a cultivar marandu, né? Com a braquiária cultivar marandu. Então a gente trabalha hoje com a GM Pasta, que traz isso para a gente, uma tecnologia de semente, né? Com alta produtividade, alto desempenho. E a gente consegue ver os resultados de dados, né? Desempenho de peso do animal. Pode ver a nossa pastagem aqui atrás de nós, que é uma pastagem que tá bonita. E esse capim atrás de nós, que é um braquiarão, é um bom de trabalho mesmo, é um capim muito bom de mexido com gado, e os animais gostam muito dele. Se você tem uma semente de boa qualidade, o capim realmente já vem muito melhor, né? Você vai ter um lucro melhor no ganho de peso do animal. Então a pastagem é importante para o gado, ser uma pastagem boa, uma semente boa, começa a rotacionar mais cedo. E você vai ter um ganho de peso melhor no gado, na venda, né? O preço de arroba hoje vai ser melhor. No piquete aqui nós deixamos faz de uma semana e vai rotacionando eles. A altura boa do capim é que deu ali no rumo do joelho do animal, é bom você tirar, né? Para não baixar muito, porque ele volta mais rápido. Se você deixar sentir mais, comer muito baixo, você vai ter mais dificuldade para o capim retornar. A pastagem aqui ela é primordial, porque se ela não for de boa qualidade, se ela não sustentar o animal, a gente não consegue entregar um animal com 24 meses, com aí a média de 20 arrobas, né? E também com o perfil que o mercado busca. As nossas áreas aqui, a gente vem fazendo um trabalho já há 6 anos de reforma e manutenção dessas áreas. Nesses 6 anos nós reformamos praticamente a fazenda toda. E hoje a gente trabalha, 90% da fazenda hoje é só manutenção. Porque se a gente deixa um animal mais tempo do que o necessário, aquela pastagem vai sentir um desgaste prematuro. Então a gente trabalha tanto a nutrição daquela pastagem como o manejo. E em relação à formação e à manutenção, a gente prioriza a análise de solo. Então a gente trabalha um valor de nutrição que possa atender a expectativa da pastagem, mas que também não atrapalhe a gestão, porque uma fazenda está sempre em construção, em reforma, então são muitos custos. Hoje a gente trabalhou aqui na fazenda tanto com semente incrustada em algumas áreas e semente grafitada. Então a semente grafitada ainda joga menos quantidade por hectare. Então essa que é a vantagem de se ter a tecnologia presente no produto. A gente utilizou a VDTEC Multi, né? A gente trabalhou numa área com 12 kg por hectare. A VDTEC ela traz essa vantagem, né? Que a gente faz 2 operações numa só, que é espalhar a semente, jogar a semente e vir tampando. Então isso diminui um custo na fazenda, que a gente tem que trabalhar hoje com redução de custo, né?
Olha, eu devo admitir que eu estou bem satisfeita, porque aqui o clima é muito seco. Então, assim, se você chega aqui em junho, julho, agosto, né, nessa época de mais seco, aqui tá tudo cinza, é até triste. Mas eu sei que ele está seco, ele não morreu totalmente. Quando chegam as primeiras águas, você já vê que ele rebrota, entende? E junto com a manutenção que a gente faz aqui, não tem como, eu não preciso de ficar plantando todo ano, ou de 2 ou de 3 em 3 anos aqui, a gente faz 90% aqui é manutenção. O produto que eles nos têm dado, as sementes, né, realmente são as que hoje dominam o nosso pasto. E é, como eu falei, é a que realmente tem trazido resultado para a gente. E de volta com o nosso entrevistado, o Haroldo, aqui da Embrapa Gado de Corte. A gente vai seguir aí com as informações, com as dicas importantíssimas para você ter um bom estabelecimento do seu pasto. E a gente sabe que pasto é o principal alimento do gado. Nós vimos agora nessa matéria aí, lá em Minas Gerais, né, nós acompanhamos a Fazenda Dallas, lá em Pirapora, de Minas. Criam gado PO e também cavalo manga larga marchador. A gente sabe que há uma exigência muito grande dos animais, ainda mais quando é gado PO, né, Haroldo? É verdade. E nós vimos na matéria também, e o interessante é que eles preferem fazer a manutenção do pasto do que reformar um pasto a cada 10 anos. Sai muito mais barato você dar a manutenção do que ficar reformando o pasto, é muito mais barato. Você não tem que repor uma grande quantidade de calcário, uma grande quantidade de fertilizante e principalmente não tem operações com máquinas, não tem aração, não tem gradagem, né? Não tem o preparo do solo que gasta tempo, você fica com o pasto parado 6 meses para reformar. Né? Se você der a manutenção, além de diminuir o custo com insumos, você não tem aquela perda de tempo que é perda de produção de carne. Bom, ainda mais no momento em que o mundo está sinalizando aumento de custo de produção por conta dos insumos, né? Exatamente, né? E se você fizer a correção ao longo dos anos, você gasta menos insumos. Dilui. Vai gastar menos também, porque a correção é melhor do que você fazer a reforma, como disse o Haroldo, né? Vai gastar menos produto, né? Menos insumos nessa reforma, na manutenção. Na reforma gasta mais. Então o produtor consegue ter um custo menor, né, no processo de manutenção ou mantença, e ainda ele consegue diluir os custos ao longo do tempo aí em que ele vai estar somente fazendo a manutenção. A gente vai continuar nesse assunto, viu, Haroldo? Gostei muito desse assunto, porque manutenção é um tema que ele chama muito a atenção do produtor rural, porque ele tem dúvidas sobre essa questão, né? Reformar ou fazer a manutenção? Você já disse que é melhor fazer a manutenção e já mostrou o porquê. Agora, a gente gostaria também de discutir com você a questão da forrageira, né? Substituição de forrageira é recomendado? Qual a forrageira ideal? Como escolher a forrageira ideal? Exato. A escolha da forrageira depende principalmente dos objetivos da fazenda, né? Você precisa de uma forrageira que responda a um manejo intensivo para quem está trabalhando mais intensivamente. Precisa de uma forrageira mais fácil de manejar para quem está trabalhando mais extensivamente e com a produtividade menor, né? Você precisa de uma forrageira que exija menos adubação de manutenção se o seu objetivo é uma produtividade não tão alta, né? Exato, e você precisa também, Éder, considerar se essa forrageira se destina à manutenção de um gado de cria, que é menos exigente, ou à engorda de novilhos, né? Então você precisa de um pânico para engordar os novilhos, esse pânico precisa ser bem manejado, ter adubação de manutenção. Para uma vacada de cria, você basta um pasto aí de braquiária, já atende à exigência da vacada de cria, né? Além disso, dependendo das suas estratégias para seca, você pode plantar um pânico e fazer silagem da sobra do Zuri, da sobra do Quênia. Mas se você está pensando em fenação, ou principalmente em feno em pé, os pânicos não são adequados. E aí você vai precisar das braquiárias. Então a escolha do pasto depende da categoria do animal, da intensidade da exploração, né, e dos objetivos do produtor. Essa é outra pergunta recorrente que nós temos na GM Pasto sobre essa questão da diversificação de cultivares, viu?
Comumente o produtor nos procura, quando liga para a Germipasto, ele pergunta primeiro qual cultivar que eu devo usar aqui na minha fazenda. Depende. Esse é um ponto importante. Se ele já tem bastante braquiária, talvez esteja na hora dele plantar um pouco de pânico, intensificar esse pânico no verão e garantir a sobra de braquiária para utilizar no período da seca. Além disso, a diversificação garante que o seu pasto não vai ser atacado pela mesma praga ao mesmo tempo toda a sua fazenda. Garante também que nem todo pasto vai estar passado do ponto porque ele floresceu todo na mesma idade, na mesma época. A diversificação é sempre vantagem. A gente também sempre recebe perguntas dos produtores sobre rotação de pastejo, né? Se é ideal fazer uma rotação do pastejo. Só é ideal se você está trabalhando com uma exploração mais intensiva. Se você vai trabalhar com a braquiária, com 1,5 UA por hectare, até 2 cabeças por hectare, tanto o marandu, o charaesp, a tampa e a guás, todos eles suportam um pastejo contínuo. O charaesp é um pouco mais exigente quanto à altura e um rotacionado cairia bem. Porém, se você está trabalhando com panicum ou com andropógon, é obrigatório você rotacionar, porque são capins que passam do ponto com muita facilidade. Então você tem que consumir uma parte que está boa, consumir a outra parte que está boa e a outra parte que está boa sucessivamente no rotacionado. Haroldo, mas são tantas alternativas que o produtor às vezes ele acaba ficando um pouco confuso em relação a essa variedade de disponibilidade que ele tem para poder utilizar, claro que dependendo aí do sistema que ele está criando. Mas antes da escolha da forrageira, é preciso pensar também no solo que ele vai utilizar essa forrageira, como o preparo do solo, o tipo do solo, a adaptação dessa forrageira àquele tipo de solo. Exato. Escolhido a forrageira, que é uma coisa que pode ser feita bem antecipadamente, né? Você precisa preparar o solo para receber essa semente. O que significa que você vai corrigir a fertilidade com a aplicação de calcário, se for necessário, fósforo, se for necessário, esses são corretivos, né? Você também precisa preparar o solo para controlar as invasoras que ocorreram ali, né? Bom, como eu disse, são tantas oportunidades que o produtor tem, né, tantas opções. O que vai apontar isso para o produtor rural? A questão de preparar o solo, correção do solo, até mesmo de invasoras, é uma análise do solo? A análise do solo, ela vai garantir a quantidade correta de fertilizantes e corretivos que você aplica. A invasora, você vai fazer uma análise do histórico da área e uma análise visual, né? Mas é muito importante essa análise do solo para garantir a longevidade da pastagem quando você corrige adequadamente a fertilidade, né? Sem a análise de solo, você não sabe quanto aplicar de fósforo, de calcário, né? Se é necessário ou não. Invasoras é preocupante para a formação de uma pastagem? É sim, principalmente quem vai formar o pasto agora e nesse período crítico, que só faltam aí 20 dias, 25 dias para a formação do pasto, é importante que ele nasça e não sofra a concorrência das invasoras. Então você vai lá, verifica se vai ser necessário, vá com o agrônomo lá, verifique quais são as invasoras que estão ocorrendo, se tem ou não necessidade, se essas invasoras que estão presentes vão ou não emergir após o preparo do solo. Se elas não forem emergir, tudo bem, mas se forem invasoras que têm sementes e que vão germinar com o preparo do solo, é preciso pensar no controle até depois da germinação dessas sementes. Maravilha. Bom, o produtor tem que lembrar que existe banco de sementes no solo, né? E elas, claro, que vão emergir à medida que o solo for revolvido para o plantio da pastagem, né? E o que a gente quer é pasto, né? A gente quer alimento para o gado. E essa mato-competição ou essa competição entre plantas pode te trazer prejuízo, né, no volume necessário para ser disponibilizado para o gado, né, Haroldo? Exatamente. Se a invasora sair na frente do pasto, você vai ter quase nada de forrageira para o período da seca. Além da qualidade, você depende do volume que é inibido pela competição com o mato. Legal. Então, 3 fatores importantíssimos para você. De olho no preparo do solo. Vamos passar rapidamente aqui, né? De olho no preparo do solo, correção da fertilidade do solo e, claro, que controle de invasoras são pontos aí fundamentais para um bom estabelecimento. Exatamente. Depois disso, a gente tem que começar a pensar na semente. Com certeza. Depois disso, pensa na semente. E quando você pensar em semente, você pensa no quê? Na Germipasto, é claro, viu? Porque a Germipasto, ela é uma empresa que está há 25 anos no mercado. A Germipasto, ela é uma empresa que é parceira da Embrapa, ou Embrapa é parceira da Germipasto no desenvolvimento de pesquisas e de cultivares.
Já visto que a Gemipasto, ela é afiliada à Unipasto, né, que é uma entidade que agrega ou congrega várias empresas sementeiras que fomentam a pesquisa ou as pesquisas juntamente com a Embrapa, né? Isso tudo é importante para que você tenha uma semente de alto padrão e de alta qualidade e que tenha, acima de tudo, resultado e aquilo que você está esperando, tá certo? E a gente vai conhecer agora mais um cliente satisfeito do Gemipasto, o Igor Bandeira. Ele é lá do Maranhão, região de Coroatá. Nós vamos viajar para lá agora, ver o trabalho que o Igor realiza, que é uma paixão que ele tem, que é trabalhar com a pecuária, viu? E a Gemipasto, juntamente com a Aliança Soluções Agropecuárias, atende o Igor Bandeira lá no Nordeste. Veja aí. O nome é Igor Bandeira de Freitas Costa, o nome da fazenda é Fazenda Maracajá. Nós estamos situados no município de Coroatá, Maranhão. A minha família, tanto do meu pai como da minha mãe, meus avós paternos e maternos, sempre tiveram fazenda. Então eu nasci dentro da fazenda, né? Quando eu era menino, só para ter ideia, eu brincava, minha brincadeira predileta era de fazenda. Fazer fazenda, cerquinha, cavalinho, aquele negócio, eu passava o dia brincando com aquilo ali. Escolhi porque realmente eu gosto, eu sou apaixonado pela pecuária, pelo gado, porque eu acho que é uma atividade que não tem limite, né? Você vai mexendo com genética, você vai melhorando, aquilo ali vai te, né, te desafiando e tu vai mexendo, não tem limite. E outra coisa, essa fazenda começou a melhorar, por incrível que pareça, eu sempre tenho dito isso e o pessoal que trabalha aqui sabe disso, foi na pandemia do ano passado, naquele auge, né, março mais ou menos, lockdown, aquele negócio, aí eu digo, rapaz, eu vou lá para a fazenda. O dono sempre trata de outra maneira, né, o que é seu. Mas que você tenha, às vezes, um funcionário, dois, muito bom, que eu tenho uma boa equipe aqui, mas o funcionário não olha da mesma maneira que o dono. Como é que tá o serviço aí, Bruno? Como é que tá, Aguinaldo? Quando eu cheguei aqui no ano passado, os pastos tudo aparado, puxinho, aí eu perguntei, rapaz, o que está acontecendo? Por que está desse jeito? Não, mas fulano disse que o gado é seu, o pasto é seu, pode pelar. Eu digo, não, meu amigo, não é assim não. A fazenda está toda dividida, tudo com piquete, tem que girar o gado, não pode ser desse jeito. Comecei a implantar, né? Aqui é o seguinte, aqui são os lotes que eu faço, uma média de 80, depende do lote, 80 a 85 no máximo, certo? E aí cada lote desse gira em 4 piquetes. Uma média de 7 a 8 dias por piquete, sendo monitorado e medido, né? Saiu, vai voltando, fazendo rotacionar todo o tempo. Com régua, medida do capim, organizar. Aí que ela começou a dar uma respirada. Aqui hoje é a produção de bezerro. A gente só mexe com fêmea, né? Exclusivamente com fêmea, com inseminação, a gente faz parte do programa de melhoramento genético. Aqui não tem nada confinado, nada. Pasto, 100% pasto. Eu acho que hoje não tem um ramo mais rentável do que a pecuária, hoje. A pecuária não permite erro, né? Se você errar uma coisa, você erra o ano todo e o prejuízo é muito grande. No começo de 2019, eu cometi uns 2 pequenos erros, mas besteira. Foi só uma questão de um pasto ali que a gente achava na minha cabeça que era que era mais pro Mombaça, né? E na verdade hoje eu vejo que na época eu teria que ter plantado era o Maçá, entendeu? Aí foi que eu, com algumas amizades, eu cheguei no Ricardo. A gente sentou, conversou, ele me apresentou o produto da Gemipasto, ele recolheu várias amostras, né? Mandando para o laboratório, quando saiu o resultado, ele disse, ó, tá aí, ó, aqui só entra o Maçá. Aqui a terra é o seguinte, chove muito bem, mas é uma terra que engana muito. Quando chove muito, ela fica muito melada, né? Mas quando seca, ela seca bem, entendeu? Ela encharca, mas também seca muito rápido. Dá um exemplo, ó, essa área aqui, essa área foi plantada em 2019, Gemipasto. E foi uma área que encharcou muito, né? Esse pedaço aqui, ó. Aí o Ricardo veio, rapaz, não nasceu capim, rapaz, e tal. Eu digo, calma, rapaz. Vai sair o capim, porque encharcou muito, mas espera um pouco secar.
Aí passou um tempo, secou, eu trouxe, eu fiz a filmagem. Olha aí, Ricardo, tu disse que não ia ser capim, tá aí, ó. Fechou tudo, entendeu? E hoje, olha, tá aí ó, o resultado. Quando eu comecei a conhecer mais a terra do que eu estava mexendo, aí pronto, aí foi mais tranquilo, entendeu? E hoje é uma coisa que eu não tenho dúvida, essa terra aqui é terra para o Maasai. Não adianta inventar braquiária, não adianta inventar Mombasa, é o Maasai. O Maasai eu percebo que quando ele pega, ele não dá brecha para a mata entrar, não. É um negócio impressionante. Já o Mombasa já dá um pouco mais, mas o Maasai não permite que nada cresça assim, entendeu? Ó, isso aqui, ó, tá vendo? Tudo é Maasai, isso aqui tudo é germe pasto. Eu garanto, assim, a germe pasto, o cara me perguntar, eu indico. Eu digo, não, rapaz, lá, como aqui, já plantamos mais de quê? 600 hectares da germe pasto, né? E se você rodar na fazenda toda, você vai ver capim. Então você tá vendo aí, ó, tudo é da germe pasto, tem capim de todo jeito aí. Eu estou muito satisfeito com o resultado. Olha, saindo do Maranhão, a gente vai agora, Maranhão Nordeste, né? A gente vai agora para o Centro-Oeste brasileiro, Cuiabá. Nós também temos representantes nessa região, viu? A Casa do Adubo, lá você vai encontrar os melhores produtos e as sementes de alto padrão e alta qualidade da Germe Pasto em Cuiabá. Atenção aí, atenção, capital do Mato Grosso, hein? Germe Pasto está presente aí com a Casa do Adubo, tradição e profissionalismo que vão fazer a diferença no seu negócio. Veja aí. Meu nome é Leodocir Del Pasquale, sou coordenador técnico de vendas da Casa do Adubo, da unidade de Cuiabá. Nós atuamos aqui desde 1986, no estado do Mato Grosso, atendendo o ramo de pecuária e agrícola. No início ela foi inteiramente pecuária, de 4 a 5 anos para cá a gente estamos mudando o foco e entrando no setor agrícola. E esse setor agrícola é um setor de alta tecnologia, muita inovação, e você tem que estar a par de todas as diretrizes novas que entram no mercado. E a partir daí a nossa equipe ela é treinada semestralmente com os fornecedores e a gente leva esse feedback aos produtores, tanto no sistema de nutrição como também no sistema de sementes de qualquer variedade que venha a ser, seja ela de pastagem, soja, milho e no geral. Há 2 anos começamos uma parceria junto com a Germe Pasto no setor de pastagens. A escolha pela Germe Pasto veio de uma longa experiência nossa no ramo, pelos padrões de qualidade que ela dispõe e também pela assistência técnica dada pelo Daniel. O retorno que a gente tem, o feedback dos clientes são que as sementes ela tem ótima qualidade, bom vigor, boa germinação e responde plenamente no mercado, atuando no seu processo. A Germe Pasto nos transmite muita segurança, tanto na parte técnica, como também na qualidade das sementes. A gente tem um legado muito grande de clientela fiel, e essa clientela fiel a gente gosta de vender bons produtos. Em primeiro lugar, a gente está buscando as inovações que tem no mercado. Entendeu? A gente está saindo do marasmo, do dia a dia, das braquiárias normais e buscando variedades novas. Entendeu? Então a gente sempre procura a parte técnica orientada da melhor maneira possível. E também a gente está mexendo muito com a lavoura integração pecuária, né? Então, automaticamente, a gente tem um feedback. Isso vai depender do cliente para cliente, ter o retorno, o que ele busca aqui. A gente vai ter a orientação técnica, não só na parte de semente, como também na parte de adubação para a resposta mais rápida da produtividade. E para quem procura tecnologia, nós temos a semeadora VDTech, entendeu? Ela é a máquina mais fácil que tem para regulagem, econômica, fácil de aplicar, pode ser utilizado tanto na frente como atrás, em cima de pulverizadores
é o melhor custo-benefício para você fazer o seu plantio de semente de pastagem. VDTEC, você procura, você encontra. Casa do Adubo, 3627-3065. Tá aí mais um Germipasto ao seu alcance, viu? Olha, tá na hora da gente fazer mais um intervalo comercial. Nós voltamos daqui a pouquinho e você vai saber como a distribuição de sementes, a taxa de semeadura, também são fatores que podem interferir na boa formação da sua pastagem, consequentemente na maior disponibilidade de forragem para o gado e no lucro que você quer ter aí no seu bolso, hein? Fica ligado, nós voltamos em instantes para trazer esses temas para você. A solução que você precisa para a reforma de pastagem está na Germipasto. A VDTEC é uma semeadora elétrica específica para sementes forrageiras. Oferece a melhor distribuição de sementes do mercado. Fácil regulagem. É versátil e econômica. A solução que você precisa para a reforma de pastagem está na Germipasto. 25 anos ao lado do homem do campo. Muito bem, de volta com o Conexão Rural Germipasto. Mais uma vez eu quero convidá-lo para entrar em contato conosco. Estamos aguardando sua ligação, hein? Pegou o telefone? Vou esperar você pegar o telefone. Tá bom, então liga pra gente aí, 0800 647 0050, 673389 6700. Germipasto também está nas redes sociais, viu? Facebook, Instagram, LinkedIn, tudo para você ter aí as informações necessárias sobre os produtos que nós colocamos para que você tenha grandes resultados, tá bom? Mas o bom é conversar com a equipe Nota 10 da Germipasto. Pega o telefone, liga agora pra gente, aguardando sua ligação aí. Bom, e a gente volta aqui com o Haroldo Queiroz, da Embrapa Gado de Corte. Ele que é difusor de tecnologias, e isso é bom porque a televisão também ajuda a gente a difundir tecnologias, mesmo que seja num bate-papo, né, Haroldo? Exatamente. A gente vai conversando aqui e vamos reforçar os cuidados finais na formação do pasto nessa época, falando sobre a taxa de semeadura e os cuidados pós-plantio. É verdade. Olha, antes de começar aqui o programa, estava conversando com o Haroldo, ele preocupado com você, viu? Mas como assim? Ele pegou o mapa das chuvas de janeiro, fevereiro e março e dizendo o seguinte, olha, tem regiões aqui que é preocupante para quem vai formar pasto pensando no período seco, mas a maioria das regiões do Brasil dá tempo ainda, mas o prazo máximo, o limite é até o dia 15 de fevereiro. Depois disso, se plantar é risco. E a gente vai então agora continuar essa conversa aqui com o Haroldo. Uma pergunta que a gente recebe muito também na Germipasto, quando a pessoa compra semente, fala assim, olha, quanto de semente que eu vou jogar na área? Né? Depende da sua necessidade, depende da apresentação de semente que você vai ter, da pureza do VC, ou seja, tem vários fatores que dependem, né, Haroldo? Exato. Além da qualidade da semente, que vai ser refletido no valor cultural, no VC, você tem os cuidados, as questões ambientais que envolvem o sucesso da germinação da semente e o estabelecimento da plântula. O solo, deu tempo de preparar bem o solo, então não aumenta a semente. Se o solo está mal preparado, se você tem que pôr uma taxa extra. Se você vai dar um primeiro pastejo muito cedo e a raiz não está bem estabelecida, bem formada, você tem que aumentar um pouquinho a taxa de semeadura. Passou da época ideal, que nós já passamos agora em janeiro, aumente um pouco a taxa de semeadura. De maneira que aquela condição ideal em que a gente recomendaria
3 quilos de semente puras viáveis por hectare ou 300 pontos de VC, agora em janeiro, fevereiro, tem que partir para 4 em janeiro e 5 quilos ou 500 pontos de VC em fevereiro, quem for plantar, para garantir o risco e certamente você vai fazer um preparo do solo meio corrido. Então, não economize da semente, ela é barata, não precisa economizar. O restante do custo de formação é muito mais alto. Seja inteligente e ponha capricho na semente. Gostei dessa. Seja inteligente e capricho na semente. Olha, o que a gente não pode é correr riscos, né? A dica para você, pecuarista, é não correr o risco desnecessário. Como disse o Haroldo, a semente é muito barata se comparada aos outros insumos que você vai utilizar. Se eu não me engano, acho que representa 10% do custo de formação da pastagem. Exatamente. Quando a correção do solo é muito pesada, o preparo de solo exigente, o controle de invasoras, pode chegar a 5% o custo da semente. Então joga um pouco mais de semente para garantir, né? Joga um pouco mais. Esse pouco mais, quanto por cento mais? Então, nós estamos falando aqui, nas condições ideais, que seria 3 quilos, você vai chegar a 4 quilos agora em janeiro e até 5 quilos de sementes puras viáveis ou 500 pontos de VC se você entrar em fevereiro, né? Provavelmente, se você vai preparar solo agora e vai plantar só em fevereiro, você está quase dobrando, né? De 3 está passando para 5 quilos de semente puras viáveis. Para garantir, né? Para garantir uma germinação boa, um estabelecimento de 20 a 40 plantas por metro quadrado. E lembra que esse estabelecimento correto, a compensação vem lá no boi, depois que o boi vai estar, você vai terminado, acabado, ganhou peso. Você falou de 700 gramas de ganho diário, é isso? Exatamente. Esse pasto formado agora vai te garantir um ganho de peso de 700 gramas por cabeça por dia no período da seca. Além disso, Éder, um pasto bem estabelecido, ele vai durar, em vez de 12 anos, 20 anos. Né? Você ganha não só nessa primeira rodada de pastejo aqui, se for até um caso de integração lavoura-pecuária, que só vai usar o pasto uma entre safra, você já ganhou nesse ganho de peso aí. Mas se o pasto vai durar bastante tempo, então você vai ganhar ao longo de 12 anos, 15 anos, com um pasto bem formado, com a quantidade certa de semente, contra aquele pasto mal formado, cheio de invasora, com baixa densidade de plantas. E a matemática é básica, é pegar quanto você vai investir em sementes e dividir por 12, 15 anos. Quanto é que você investiu no seu pasto ao longo desse período, né? E quanto te trouxe de resultado. Ou seja, correr riscos é muito perigoso para o pecuarista, ainda mais no momento em que a gente está vivendo um momento muito delicado na questão econômica por conta dos custos de produção. A gente sabe que o produtor não pode errar hoje, o custo de produção está muito alto e tudo que ele fizer errado hoje pode levar uma safra inteira para recuperar. Exato. E garantido então a quantidade certa de sementes, você precisa daqueles cuidadinhos extras do pós-plantio para o pasto ficar bem formado. Vigiar se está vindo invasora. Vigiar se vai ter ataque de lagarta, de formiga, né, de paquinha, insetos cortadores ou invasoras, são as principais preocupações. E finalmente, em torno aí de 40 a 60 dias depois do plantio, da germinação, você vai ter o primeiro pastejo, que é muito importante. Maravilha, isso tudo é muito importante, por isso que a Germipasto ela mantém o programa, né, que é um programa de informação. A gente se preocupa com o produtor rural, e levando sempre essas informações, conversando com técnicos, conversando com pesquisadores, com quem entende do assunto de fato, tá certo? Bom, eu quero pedir licença mais uma vez para o Haroldo. A gente vai agora acompanhar mais um cliente satisfeito da Germipasto, é o Beto Pugliese. Olha, eu estive na fazenda dele, viu? Fui lá na fazenda dele, ele utiliza a VDTEC. Nós não falamos da VDTEC, nós não falamos de um sistema de boa distribuição no programa de hoje. Dá tempo da gente bater um papo depois, mas é importante, além de você escolher a forrageira, corrigir o solo, a distribuição também é muito importante. Você vai ver nesse vídeo agora do Beto Pugliese, que é cliente Germipasto, cliente VDTEC. Acompanhe. Meu nome é Beto Pugliese, a fazenda é a Fazenda Canaã, né? Estância Canaã 2. Estamos localizados aqui na MS 40, na beira da rodovia, no município de Campo Grande. E o nosso sistema aqui é um sistema de cria. Antigamente essa propriedade era somente de engorda
E há 3, 4 anos atrás nós revertemos ela para uma fazenda de cria. Então aqui nós trabalhamos com um cruzamento industrial e repasse de torno Nelore. A evolução dentro do agro como um todo, ela é fantástica, né? Você tem que ter uma máquina, você tem que ter a plantadeira, a semeadeira, ela tem que ser de última geração. Você está investindo um monte na semente, né? A cobertura, que a gente já está discutindo agora com o Nilson, pô, vamos passar a niveladora, vamos passar o rolo. Porque cada variedade você tem que ter a cobertura exata, né? Você pega, por exemplo, tem variedades que são extremamente sensíveis à profundidade para o nascimento. Então você tudo isso. Então o equipamento é básico. Eu gosto muito da Germipasto pelo seguinte, né? Ela está sempre inovando. Sempre tem uma coisa nova, sempre tem uma coisa diferente para a gente ver. Eu sou cliente da Germipasto desde 2009, né? Então já são aí 11 anos. Foi nessa base, procurando informações. Eu comprei a máquina porque eu vi num programa de vocês, lá naquela época, o lançamento dela. Aí comecei a fazer conta. E eu falei, pô, mas eu vou fazer tantos hectares. Eu ia ter que ter 2 tratores, pá. Pô, se eu fizer X hectares, a máquina vai estar paga. E hoje a gente foi ver lá, né, a minha 190 é 2012 e o número de série dela é 012. Você ia antes com Vincom, né, jogando. Então era um trator com um operador, outro trator com a niveladora. Então você já estava com 2 máquinas com 2 operadores. Com a 190 você já ficou com um trator e com um operador. Né? Quer dizer, se você tivesse condições, você trabalharia em 2 áreas de plantio diferentes. Isso é tempo. O tempo nosso, vamos dizer, de semear, de plantar, de preparar a terra, é muito curto. O que eu fiquei impressionado já desde o ano passado que eu estou querendo adquirir a nova Multi, é o seguinte, porque ela dobra a capacidade minha, né? Porque a outra eu trabalhava com uma grade de 3,70 e com ela. Agora eu vou trabalhar com uma grade de 7 metros e com a Multi. E para regular, ela é de uma facilidade incrível, incrível. Então você ganha tempo, quer dizer, você tem a qualidade da semente, você tem um bom equipamento, aquilo que eu falei, pedir para Deus mandar a chuva, que você está com a receita pronta. Olha, como eu disse, outro fator importante para bom estabelecimento da sua pastagem é a distribuição. Você viu aí, né, o Beto Pugliese, cliente de Germipasto, cliente satisfeito de Germipasto, que foi um dos primeiros clientes a utilizar a VDTEC, viu? E para você conhecer os modelos da semeadora, a primeira semeadora elétrica do Brasil, você pode visitar o site específico da máquina, viu? vdtec.com.br. Ali tem muitas informações sobre os modelos. No YouTube, vários vídeos sobre a utilização da VDTEC. Haroldo, para finalizar aqui, nós deixamos para o final para falar sobre a distribuição. É outro fator importante, fazer uma boa distribuição? Perfeitamente. Você calcula aí que vai plantar 4 ou 5 quilos de semente puras viáveis por hectare. Mas tem que ser no hectare inteira, essa uniformização, né? Você tem equipamento que joga toda a semente no começo e lá no final da área vai ficar com 1 quilo de semente por hectare. Ou ela fica com manchas, joga bastante aqui num pedacinho, no outro fica falhado, né? A distribuição uniforme dessa semente é muito importante para garantir um stand inicial que não vai deixar a invasora surgir na sua pastagem. A distribuição é um fator importante na formação do pasto, a distribuição da semente. Com certeza. Bom, a gente também observou isso, a Germipasto até desenvolveu a VDTEC por conta da demanda dos produtores. Era muito comum a nossa equipe viajando pelo Brasil, ouvindo os produtores e eles dizendo que não havia uma máquina específica para distribuição de sementes. Foi a partir daí que a Germipasto também, claro que muitas vezes conversando com a Embrapa, chegou no modelo ideal para a boa distribuição. Então, o produtor tem que estar atento a essas questões todas que já falamos durante o programa, mas a distribuição também é fundamental, tá certo? Bom, Haroldo, quer acrescentar alguma coisa a mais no nosso bate-papo de hoje? Só encerrar dizendo para observar os cuidados do primeiro pastejo, não deixando o pasto sementear e sempre atingiu a altura de manejo recomendado na régua, uma braquiária e atingiu 40 centímetros, dá o primeiro pastejo, não fica perdendo tempo, não fica perdendo pasto. Observe
para uniformizar a altura da pastagem e também para garantir um bom perfilhamento inicial. Outras informações, nossos telefones, mídias sociais, a GM Pasto está sempre ao lado do homem do campo, tá bom? Bom, a gente vai ficando por aqui, agradecer em especial ao Haroldo, que nos recebeu muito bem mais uma vez, com muita informação, com muito conhecimento, nos ajudando a fazer um programa que bastante oportuno para você, para que você tenha aí técnicas para ter mais lucratividade. Obrigado. Por nada, venha sempre, a Embrapa está aberta para você, produtor, para a Germipasto e para quem quiser vir. Legal, obrigado. Obrigado também a Dalísia Aguiar, da comunicação aqui da Embrapa, viu? Gostei do cenário de Dalísia, maravilhoso, fazer mais vezes aqui. Abraço também para o chefe-geral da Embrapa, Gado de Corte, né? O Antônio Rosa, o Totti, abração para ele, a equipe toda da Embrapa, que sempre nos recebe muito bem aqui, tá certo? E a você também, que esteve conosco mais uma vez, muito obrigado. Lembrando que a GM Pasto está sempre ao lado do homem do campo, tá certo? Outras informações nas nossas mídias sociais. Valeu, até a semana que vem.